e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor dos exércitos. Assenta, desocupa as tuas mãos e aplauda os céus bem forte. O texto que nós lemos é um texto muito conhecido, é um texto muito pregado e é um texto revelador. Aqui existe uma chamada, e percebamos que Deus está chamando Jeremias do ventre materno de sua mãe, antes que ele fosse gerado pelo seu pai. A Bíblia diz que ele já existia na eternidade. Percebamos que Deus vai chamar Jeremias como profeta e vai mudar as nações. Jeremias, Deus está falando com ele, dizendo: Jeremias, eu te escolhi para um propósito. E percebamos que quando Deus está falando com Jeremias, Jeremias vai colocar obstáculos para que a chamada e o propósito não cumprisse. Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei falar da maneira que é necessário falar. Só que percebamos que o texto discorre: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Então Deus está dizendo: Jeremias, eu te conheço por dentro e por fora. Jeremias, não adianta colocar palavras, porque eu não vou aceitar as suas palavras. Jeremias, não coloque para mim obstáculo, porque eu não vou aceitar os obstáculos. A chamada de Jeremias é uma chamada que não tem opção. E aqui entrou jovens e crentes nesta noite, que o Senhor não te deu opção. Você até já tentou parar, você já até tentou desistir, você até já tentou entregar o chamado, o ministério, a ferramenta, o dom, mas o dono de tudo isso te cercou, como o Salmo 139, por detrás e por diante, e por cima ele pôs a mão. Oh glória! É Deus dizendo: eu te conheci antes que você fosse formado no ventre materno de sua mãe. Porque quando Deus te chama, na maioria das vezes você não entende. Quando Deus te escolhe para o cumprimento de um propósito, na maioria das vezes você vai fazer igual a Jeremias, vai colocar os obstáculos dizendo: Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Só que Deus está dizendo a Jeremias: não digas que não passa de uma criança, porque para onde eu te enviar, você vai ter que ir. Nós vivemos em um contexto em que pessoas escolhidas por Deus estão tentando nomear o tempo
e muitas vezes dá ordem ao seu Criador, dizendo: aqui eu vou, ali eu vou, aqui eu não vou, do lado de cá eu não vou. Só que quando nós olhamos para Jeremias, a chamada não tem opção. Quando nós entramos em Isaías capítulo 6, verso 8, o céu está clamando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Perceba que a chamada de Isaías, Deus está ecoando um clamor, um eco da sua voz no meio de uma multidão, e Isaías vai se prontificar e vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas quando nós entramos em Jeremias, Deus não está dando opção, Deus não está elevando a sua voz no meio de um número grande de pessoas para que Jeremias se posicione. Não, Deus está dizendo: eu te conheci, eu te consagrei a profeta, e eu estou te dando as nações. E você conhece o discorrer do texto. O propósito de Jeremias não foi fácil. Jeremias é conhecido como profeta chorão. Por quê? Porque Jeremias vai ter que entregar recados a pessoas que jamais aceitarão que Jeremias vai entregar. Perceba que existem pessoas, jovens, homens e mulheres, que Deus dá a ele um propósito específico, e muitas vezes pessoas têm dificuldade de entender qual é o chamado e o propósito daquela pessoa. Quem está aí, diga glória. Quem está aí, diga aleluia. Percebamos que Jeremias está tentando fugir do propósito. Todas as vezes que você foge do propósito, o vento começa a soprar, e aí não é demônio, aí não é Satanás, é o próprio Deus dizendo: tem como você fugir de mim? Tem como você se esconder de mim? Elebriacante, o remara subquiminácia. É Deus dizendo: eu te conheci, Elebia Fúria, antes que você fosse gerado no ventre materno de sua mãe. Eu tenho um negócio com você. Não tem para onde você correr, não tem para onde você se esconder. A chamada de Jeremias não tem opção. Tem gente que foi chamada e já tentou desviar-se, não deu certo. Tem gente que foi chamado sem opção, no sentido de Deus não dá para ele oportunidade de escolher outra coisa. Você já viu muitos jovens melhores do que você, enebriacante, o remar a subquiminácia, por qualquer coisa sair da casa de Deus. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você: suporte mais um pouquinho de tempo, porque aquilo que Deus tem para fazer por meio da sua vida vai acontecer. Aquilo que Deus vai realizar por meio da sua história vai acontecer. No piquia séria, Deus está dizendo: permaneça aonde eu te coloquei, não fuja do propósito. A chamada de Jeremias não tem opção. A chamada de Isaías, Deus está chamando no meio de uma multidão. Ninguém se levanta, ninguém ouve a voz de Deus, até que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías se prontifica e diz: eis-me aqui. Então eu vou pregar nesta noite para dois grupos. O primeiro grupo não tem opção. O segundo grupo, Deus vai chamar no meio de uma multidão, no meio de muita gente, no meio de um grupo seleto. Deus vai selecionar algumas pessoas, e algumas pessoas vão entender o que Deus quer por meio da sua vida e vão se prontificar para que o propósito seja cumprido. Agora,
Se você foi escolhido para um propósito, você precisa entender qual é o propósito no qual Deus te levantou para realizar. Gênesis capítulo de número 37, verso 19. Os irmãos de José estão dizendo: eis que vem um tal sonhador. Os irmãos de José estão irados. Os irmãos de José estão carregando no seu coração ciúmes, inveja e ódio, porque o seu pai Jacó lhe fez uma túnica atalá, que eu chamo-a de túnica do destaque, porque desde quando José vestiu essa túnica, ele passou a atrair olhares que provavelmente ele não atraía. Percebamos que quando o eterno Deus escolhe um jovem e veste ele de uma túnica de destaque, quando Deus escolhe um homem, escolhe uma mulher, escolhe um senhor e uma senhora e coloca nele uma túnica de destaque, ele vai atrair inveja, ele vai atrair ciúme, ele vai atrair ódio de pessoas que ele menos imagina, de pessoas que muitas vezes está à sua volta, dando tapinha nas costas e dizendo: pode contar comigo, nós estamos juntos, hashtag. Mas quando a túnica é colocada sobre você, a labracante, o remar a séria, no pique a folha, na hora da inveja, na hora do ciúme, na hora do ódio, você não vai entender, porque no processo, ou nos processos da vida, as pessoas não entendem o que Deus quer, mas quando acaba o processo, você entende o que Deus queria, o que Deus quer e o que Deus vai fazer por meio da sua vida. E quando o processo está rolando, você não entende. E quando o processo está acontecendo, muita gente até está reclamando, dizendo: por que isso comigo? Por que essa prova comigo? Por que esse vento comigo? Alaia sebe caminaço. Só que José passa tudo isso calado. A Bíblia diz que ele tem um sonho com o sol, a lua e 11 estrelas. O sol era o seu pai, a lua era a sua mãe. E perceba que ele não sonhou com todas as estrelas do céu, apenas com 11 estrelas. E aí eu quero ser profeta para a sua vida. Por quê? Porque a sua vida é feita de fases. Olha! A primeira fase é a túnica do destaque. A segunda fase, ele está vendo sol, lua e 11 estrelas. Deus está dizendo: eu vou te levantar, José, para governar acima do seu pai, acima da sua mãe, acima dos seus 11 irmãos. Então Deus trouxe jovens aqui e o recado é reto e direto. Tem jovens aqui que se tornarão maiores do que os pais. Tem jovens aqui que se tornarão maiores do que as mães. Tem jovens aqui que se tornarão maiores do que os irmãos. Tem jovens aqui que lebre a cante o remaia, no pique a folha, que Deus no meio da sua casa levantou você diferente. É por isso que te persegue, é por isso que te apedrejam, é por isso que tentam te tirar da casa de Deus. Mas Deus está dizendo: eu te levantei para um propósito, e o propósito que eu tenho na tua vida é maior do que o teu pai. Aonde eu vou te fazer chegar, o teu pai não chegou. Aonde eu vou fazer você chegar, a sua mãe não chegou. Aonde eu vou fazer você chegar, os seus irmãos biológicos não chegarão. E qual é o problema? No processo tem gente que não entende isso.
Você está passando por algumas coisas porque você será maior do que algumas pessoas de dentro da sua família e de dentro da sua parentela. Mas não é para pisar em ninguém. Deus não vai te fazer alguém grande para você se ensoberbecer, não. Deus vai te fazer alguém grande para que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida. Talvez você chegou nesse congresso e você é uma moça e um rapaz perseguido. Talvez você chegou nesse congresso e você é um homem e uma mulher perseguido no meio da sua família. Mas quando Deus virar a chave, eles vão te procurar para que você seja canal na vida deles. Urabacala sebe caminhaça. Não obstante a isso, eles conspiram contra José. E no verso 19 eles dizem: lá vem o tal sonhador. Em outras palavras, eles estão dizendo: vamos dar jeito nesse José. Vamos parar esse José. Toda pessoa que se levanta para parar você vai ser instrumento para que cumpra o que Deus tem na sua vida. Você não entendeu? Parece que eu não estou pregando com um povo pentecostal. Ora para a sua que deve assar. Deus está dizendo para você nesta noite que toda vez que um opositor, alguém se levantar para te perseguir, é ele que está adiantando o processo para você chegar aonde Deus quer que você chegue. Eles conspiram, eles dizem: vamos dar um jeito em José. Agora eles estão em uma localidade e José usa a vista. E José vai a eles, e você conhece o texto de Gênesis. José agora é lançado na cova. Primeiro processo. Depois de tirado por Rúben do poço, daquela cisterna, ele é vendido para os ismaelitas. Agora vendido pelos ismaelitas, ele é escravo. Está no Egito, na praça, sendo vendido. Potifar coloca os olhos nele e vê o Espírito de Deus sobre a vida de José. Deus está dizendo a jovens, homens e mulheres aqui nesta noite: quando alguém de Deus não vê Deus em você, o ímpio vai ver. Ele é biocia de Renaia, eliminar a canto, remanagassuri me canto, remanarassuri me canto, remaracéia, camanagalavos de caminhar saio. Porque tem hora que você está esperando o crente colocar o olho em você e lembre o sebe canto remaia e reconhecer o que Deus tem na sua vida. Só que Deus está dizendo: eu vou levantar ímpio, eu vou levantar quem não é crente, que está observando a sua caminhada, para reconhecer que você tem o Espírito de Deus entranhado na sua alma. Aí Potifar compra e põe ele como mordomo dentro da casa. José não está entendendo nada. E aí eu te pergunto: por que ele não sonhou com todas as estrelas? Ele ia governar o Egito e todas as nações. Porque é fase. Porque se Deus revelar tudo para você, tem hora que você não tem estrutura. Se Deus te dá tudo, você não entende. Diz: olha, eu já sou bom demais, não preciso passar por esta fase mais, não preciso passar por esse processo mais. E os processos é para tirar coisas dentro de você que só Deus pode tirar. O processo vai esmiuçar você. Alabaiaté.
Os processos vão extrair o melhor de você. E quando você achar que não pode, que não consegue, que não dá conta, o céu vai te fazer entender que nos processos Ele está treinando você para coisas grandes. Ele está treinando você para que o propósito se cumpra. Você conhece a história. Ele agora é caluniado porque a mulher coloca os olhos. O marido coloca os olhos e vê o espírito. A mulher coloca os olhos e diz: esse jovem é muito bonito. Eu preciso deitar com ele quando o meu marido aqui não estiver. Ah, eu vou falar. Calaia, sebe, remaia. Ô moça, ô rapaz. Tem gente que vai olhar para você com um olhar e vai ver o Espírito de Deus. Mas tem gente que vai olhar para você e vai dizer: na hora que eu derrubar, eu quero ver que ela é minha salvacanda. Eu preciso armar um jeito de parar. Então os pratos de lentilha que aparecem para você na escola, na faculdade, aonde você trabalha, Deus dizendo: toma cuidado, relebriocia candarápia, porque o diabo só quer te tirar daqui de dentro. Depois que te tirar de dentro de uma mocidade, diante de dentro da igreja, enebriacante o remarassúria, tu vai ser apenas mais um jovem. Mas se você, anacalassumicante o remaia, vencer as tentações desse tempo presente, vencer as tentações no piquiafolha que a ti são apresentadas, você vai subir degraus em Deus, eliminar a cântico caminácia, porque o adversário muitas vezes já vai entendendo o que Deus vai fazer por meio de você, e entendendo, ele começa a levantar os seus instrumentos, porque aquela mulher foi levantada, ele é brincante o remalha, com a permissividade de Deus no piquiafolha, para que José fosse para o cárcere. Mas José não se contaminou, José não se deitou com ela. A naracala subquiminácia, as vestes ficou na mão dela, mas a nubiquiafolha, o caráter de José continuou, a nubiquiafai idôneo. Aleluia! Porque o adversário só quer um momento com você, só. Porque depois que te tiraram o espírito, depois que te tiraram a unção, depois que te tiraram o chamado, você não serve mais para nada. Então, quando o diabo e seus demônios apresentarem seus pratos de lentilha, suporte, vença, diga: não quero, não vou comer, não vou experimentar, não vou entrar nesse modismo, não vou entrar nessa onda, porque Deus me chamou e eu sou diferente. José entendeu, foi para o cárcere, interpreta os sonhos. Alguém diz para ele: quando eu chegar lá diante de Faraó, eu me lembro de você. Outro processo. Quanta gente disse que se lembraria de você. Aleluia! E você nunca mais viu. Quanta gente disse que ia te estender as mãos, e quando melhorou de vida, já fingiu que nem te conhecia. São processos da vida. E Deus não engole espírito de autocomiseração. Gente que fica: eu sou um coitadinho, eu sou um coitadinho. Você não é coitadinho coisa nenhuma. Quando você falar com Deus, Deus vai intervir ao seu respeito e vai te dar vitória. José é chamado para interpretar os sonhos, e você também conhece a história. Ele interpreta os sonhos. Faraó coloca os olhos nele e diz: eu preciso de um homem para governar o Egito. Abaixo de mim, esse homem vai ter toda a autoridade.
E quando ele coloca os olhos em José, ele entende, não tem outro homem a não ser você. Olha para esse irmão e diga assim: tudo que você passa, fala mais forte, tudo que você passa é Deus treinando você para você viver o propósito. Diga assim: se você não for treinado e não se tornar especialista na área na qual Deus está te treinando, você não viverá o propósito de Deus. Porque tem gente que passa a prova há 10 anos e a mesma prova. Por que, apóstolo? Porque ele não foi aprovado. Ele está sendo treinado, mas não entendeu. E aí ele vai sendo reprovado. Deus não tem prazer nisso. Deus quer que você entenda rápido por que você está passando por aquilo, para que você se torne especialista naquilo. Você não pode cantar aquilo que você não vive. Você não pode pregar aquilo que você não vive. Você não pode dançar aquilo que você não vive. E aí Deus muitas vezes vai treinar você em níveis que você vai dizer: por que comigo? E Deus vai responder quando acabar o processo, porque no processo Deus não responde. Glória a Deus. Para de perder tempo procurando resposta de Deus no processo. Deus não responde no processo. Por que comigo? Por que eu perdi fulano? Por que eu perdi Bertando? Enquanto o processo não acabar, você não vai entender. E aí, de tanto você indagar, vira conflito na alma. E de conflito na alma você fica depressivo. E de depressivo você começa a carregar crises de ansiedade. E por meio de crise e ansiedade você começa a reclamar, a murmurar, elebriacante, o remaracéia, porque você não está entendendo o que é que Deus quer com você dentro desses processos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha para esse irmão e diga assim: então não murmure. Diga assim: então não reclame. Diga para ele: você tem dois jeitos de passar: ou rindo ou chorando, mas sem abrir a boca. Porque reclamar, murmurar, blasfemar não vai resolver. Vai atrasar os propósitos de Deus na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua família. 1 Reis 19, verso 19, a Bíblia diz que Elias passa na terra de Abel-Meolá, e o Senhor tem um propósito. Qual é? Usar Elias para ungir 2 reis e levantar um sucessor do seu lugar. Quem é no nosso tempo que sabe que Deus vai tirar ele da terra, e Deus fala: é para você ir para a terra de Abel-Meolá, e é para você levantar o seu sucessor. Quem é que ouviria com tanta veemência? Iria, passaria o manto, passaria a capa e traria Eliseu para segui-lo. Na maioria das vezes as pessoas dizem: o que eu paguei de preço eu não vou compartilhar, o que eu passei eu não vou repartir. Só que eu me apaixono pelo texto de 1 Reis 19, porque Elias sabe que ele não é insubstituível. Deus diz para ele: estou te mandando, unge os 2 reis, unge, passa o manto, a capa sobre Eliseu, porque ele é o seu sucessor. Não existe ninguém insubstituível. Se amanhã você falar não canto mais, Deus vai levantar outro. Se amanhã você falar não venho mais para a igreja, Deus vai levantar outro para caminhar. Calavaia, cia de rebaia. Agora eu aprendi uma coisa, que esses 26 anos caminhando com Jesus: seja alguém difícil de ser substituído.
Não existe ninguém insubstituível, mas você pode ser uma pessoa difícil de ser substituída. Do céu olhar para a terra e dizer: como é que eu vou como é que eu vou substituir ele? Como é que eu vou substituir ela? A Bíblia diz que Eliseu era lavador das mãos de Elias. Ele não matou bois, ele não matou os seus animais, despediu do seu pai e da sua mãe para seguir Elias, esperando alguma coisa. Ele foi porque ele teve um encontro com o grande, o eterno Deus. Perceba que, segundo os historiadores, dentro de uma corrente teológica, ele vai liderar uma escola de 18 a 24 mil alunos, que foi fundada por Samuel. Deus não pegou ninguém de dentro da escola, foi buscar fora. E isso precisa despertar os jovens desse tempo. Tem hora que você está aqui dentro, tem hora que você está dentro da igreja onde você congrega, e você é apenas mais um na multidão. Enquanto Deus queria que você fosse alguém que marcasse o teu tempo, que você fosse alguém que marcasse a sua época, que você fosse alguém que tocasse vidas, calaio, segue, terminácia, por meio da adoração, por meio da pregação, por meio do evangelho, por meio do seu comportamento, porque a sua postura no culto revela quem você é. Então entenda, Deus levantou você, mas Ele não pode fazer aquilo que é para você fazer. Eu quero ser pregador. Se você não estudar a Bíblia, se você não meditar nas Sagradas Letras, você nunca vai ser pregador. Se você não gastar tempo na oração, você vai até pregar, mas a sua mensagem não vai fazer nada, porque falta oração, porque falta jejum, porque falta separação, abnegação, uma vida separada. Tem muitos jovens nesse tempo presente que quer estar dentro da casa de Deus e comprar lá fora. Elebracante, Remanassúria, Kamanagachandaraia. Quem está pregando para você é um ex-dançarino. O Senhor me visitou em 1998, me arrancou de uma liderança de um grupo de dança por nome de The Boys of Dance, os garotos da dança lá em Belo Horizonte, onde é minha terra natal. Eliminar a subcante, o Revácia, e o céu disse para mim: vou te fazer um pregador, mas eu não quero que você participe de algumas coisas, eu vou te fazer alguém grande. O Senhor não me deixava andar com qualquer jovem, o Senhor não me deixava andar com qualquer